prainha, vida boa. Não sei se o assunto de hoje é tão bom assim, tão leve. Na verdade, eu acho que o assunto não é muito leve, não. Mas a minha ideia, no final das contas, é fazer com que você termine esse vídeo um pouco mais leve. Assim como esse ambiente que a gente escolheu para gravar esse vídeo de hoje. Hoje o tópico também é um assunto que, pasmem, não sei se você sabia, mas eu trabalho bastante em psicoterapia com meus pacientes. Muita gente tem uma dificuldade considerável em receber um não. Receber um não é complicado, né? Receber um não, ele tem várias nuances que a gente vai conversar aqui, mas o principal, no final das contas, que é o tema do vídeo de hoje, o ser rejeitado, aí pega consideravelmente. Você sabe, né? Porque você não ia parar num vídeo que fala sobre lidar com rejeição se pra ti aí fosse muito fácil, se fosse melzinho na chupeta. Então vamos lá, falar sobre rejeição é algo não tão gostoso, mas é algo que no final das contas nesse vídeo aqui, acho que a forma com que tu vai olhar em si para esse não que tu tem recebido vai ser uma forma um pouquinho diferente. Porque isso eu consigo fazer de uma forma normalmente muito boa. Mudar esse ponto de vista das pessoas eu acho que é algo que eu faço bem. Espero mudar o seu. Meu nome é Gabriel, sou psicólogo, especialista em neurociência, em comportamento, estudo isso aí há mais de 10 anos, produzo conteúdo para as redes sociais há um bom tempo também e principalmente em consultório, trabalhando como psicólogo clínico, lidar com rejeição normalmente é algo muito delicado. Porque vamos parar para pensar. A primeira vez que eu fui rejeitado, que eu me lembro de uma forma racional, e talvez eu esteja falando aqui de um contexto geral, tá? Não somente amorosamente falando. Foi a primeira vez onde, quando eu, Gabriel, gostava muito de jogar futebol e tinha um time, quando eu era criança em si, que iria jogar um campeonato na minha cidade e eu não fui escolhido para estar entre os 11 principais atletas daquele momento. A rejeição aconteceu de uma forma significativa. Eu lembro que eu não me senti muito bem, eu não me senti bom no que eu fazia, eu achei que eu não era suficiente naquele contexto e foi algo que foi bem difícil de ser trabalhado. Eu acho que a lembrança que eu tenho é que eu tinha 6 anos de idade, talvez. E eu lembro que naquela época já era difícil. Não é como se isso fosse melhorando, né? É que ao longo da vida a gente vai recebendo mais nãos. Talvez no início da vida o primeiro não é muito difícil. Mas os outros nãos que a gente recebe ao longo da vida, às vezes são tão quanto dolorosos ou até mais dolorosos do que esses primeiros que acontecem. Falar sobre rejeição é algo completamente delicado, porque de acordo com algumas linhas teóricas da psicologia em si, a rejeição ela já acontece em momentos onde a gente não tem muita consciência. Por exemplo, o afeto dos nossos pais, a forma com que eles se relacionam com a gente, a forma com que eles depositam carinho, responsabilidade, comportamento de cuidado para conosco, logo nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, já é algo que, sim, modifica a forma com que a gente percebe a rejeição. E o mais louco de tudo isso é que cada pessoa, ou seja, você que está aqui me vendo, você tem um jeito completamente único de lidar com rejeição. Por que completamente único? Porque a sua infância foi de uma forma específica, a forma como tu cresceu foi de uma forma específica, tudo que aconteceu na sua vida de uma forma geral foi completamente único. E isso fez com que a forma com que tu lidasse com esse não, com esse ser rejeitado, fosse também completamente única. Normalmente a gente percebe que a rejeição em si, ela causa dor física, ela causa incômodo, ela causa pensamentos que me levam para um lugar não muito legal. É raro a gente ter a inteligência emocional completamente elevada a ponto de receber um não, seja num trabalho, receber um não, seja num relacionamento afetivo, receber um não, sei lá, em coisas que a gente gostaria de ser incluído e a gente dá risada. É muito difícil. É muito difícil a gente olhar para aquilo de uma forma, ok, tudo bem, foi a opinião da outra pessoa e tá tudo bem, isso não tem nada a ver comigo. Na verdade, o nosso sentimento normalmente é o contrário. Se eu recebo um não, seja de uma entrevista de emprego, a tendência é que eu olhe para esse não, para essa negativa, para essa rejeição, como, caramba, isso aqui me define, então pode ser que eu não seja um bom profissional. Caramba,
Nossa, tá faltando muita coisa em mim ainda. Caramba, eu não vou ser suficiente. E é curioso que esse tipo de pensamento ele vai para todos os contextos, né? Vamos falar sobre relacionamento amoroso, que é algo que vocês gostam. Recebi uma negativa de um relacionamento afetivo. Eu gosto de uma pessoa que ela não gosta de mim. Dói, cara. É difícil olhar para isso e falar assim, ah não, é só uma opinião dessa pessoa e isso não me define. Não, a gente olha e fala assim, caramba, eu sou um merda. Por que essa pessoa não gosta de mim? Eu me doei o máximo e mesmo me doando o máximo, ela não me quis. Como assim? E é difícil aceitar, né? Normalmente a gente barganha muito com essa rejeição. A gente tenta achar motivos do porquê a gente foi rejeitado, a gente tenta achar motivos do porquê e principalmente no que eu poderia fazer para não ser rejeitado. Porque o que acontece? É como se a gente quisesse muito um objetivo, tem um desejo muito grande de ter esse objeto de prazer, seja uma pessoa, um emprego, seja um carro, sei lá, seja qualquer coisa que eu quero. E quando eu percebo que não dá, que existe um processo de não aqui, existe um não, uma parede muito grande que, na grande maioria das vezes, se estabelece pela opinião do outro. Nesse momento é como se a gente tentasse pegar o martelo e quebrar essa barreira do não, entendendo os motivos. E se a gente for parar para pensar de uma forma bem minuciosa, é como se fosse um pequeno processo de luto, onde tu tá tentando barganhar com esses motivos, mas que entender os motivos não necessariamente vai te trazer um bom sentimento, uma felicidade, não vai fazer com que necessariamente tu lide melhor com a rejeição. Tudo isso aqui acontece diariamente na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de todo mundo que tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com o não. E aí vamos lá. Falando sobre infância, falando sobre a sua história de vida. Tu consegue lembrar das vezes que as pessoas que eram responsáveis por você te colocavam um determinado limite? Ó, isso aqui não pode, isso aqui pode. Ou tu acha que ao longo da sua vida as coisas talvez foram um pouco mais permissivas? O que a gente consegue perceber hoje é que vários comportamentos na nossa infância fazem com que a forma com que a gente perceba esse não hoje seja de uma forma específica. Eu vou te dar um exemplo. Um amigo meu, ele foi criado num ambiente onde os pais dele faziam tudo para ele. Tudo. Tudo que ele queria, de alguma forma ele conseguia receber. E ainda bem, os pais dele, eu os conheço, eles tinham uma boa intenção naquilo. Poxa, o menino era um bom menino, ele era comportado, ele era inteligente, tirava boas notas. E aí tudo que ele queria os pais davam, ok? Só que o que aconteceu? Ao longo da vida dele, ele não foi tendo repertório comportamental, que é o que a gente chama dentro das terapias comportamentais, cognitivos também. Ele não foi tendo repertório comportamental para lidar com nãos ao longo da vida. E aí pensa comigo, esse mesmo menino, que era um ótimo menino, chegou ali aos 17, 18 anos e ele tomou o primeiro não amoroso. Nossa, ele se apaixonou por uma menina que ela não quis ele. Ele comprou um buquê de rosas, ele apresentou esse buquê de rosas para ela, disse que ele gostava dela e queria ficar com ela. E ela disse não. Gente, o tanto de tempo que esse menino demorou para entender esse não, lidar com essa rejeição, foi algo muito grande. E nem chegou a ser um relacionamento que aconteceu. Foi algo que aconteceu na cabeça dele. E vocês conseguem entender uma correlação entre uma coisa e outra? Quando a gente está falando sobre rejeição, quanto mais eu consigo aprender a lidar com o não ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, quanto mais eu consigo aprender a lidar com esse não e entender que ele faz parte do processo, mais o próximo não vai deixar de ser tão poderoso. É como se quanto mais eu conseguisse lidar com situações que eu fosse rejeitado ao longo do tempo e eu conseguisse ter uma boa percepção sobre essa situação, mais eu entendo que as próximas situações, tá tudo bem lidar com a rejeição. Não é que vai ser gostoso receber um não, nunca é, mas entender que ele não me define de uma certa forma. E aqui a gente vai para um outro lugar. Normalmente, a rejeição, ela traz um padrão de pensamento que é como se fosse fui rejeitado, logo, igual, sou uma pessoa ruim. Não sou o suficiente. Fui rejeitado, igual, sou incompetente, não sou uma pessoa digna de amor. Isso dentro da TCC a gente chama de crenças centrais, crenças nucleares, que são pensamentos enraizados na nossa cabeça que fazem com que a gente se comporte de uma determinada forma. Ou seja, se eu acredito que recebendo não, eu sou alguém que não tem valor, poxa, o restante da minha vida em vários outros aspectos vai ser mais negativo.
Consegue entender? O que eu consigo perceber hoje dentro de consultório, conversando com amigos, enfim, dentro das pessoas que entram em contato comigo para fazer consultorias, consultas clínicas, é que as pessoas pegam um não e normalmente generalizam esse não para todos os aspectos da minha vida. Se eu recebi um não específico, quer dizer então que eu sou um merda. Quer dizer então que a minha vida não faz mais sentido. Só que se a gente parar para pensar, foi só um não. Foi um não. Um não de uma pessoa específica que pra ti, na sua cabeça nesse momento, é como se a opinião dele definisse tudo que tu é. Gabriel, só para eu entender um pouco aqui, quer dizer então que eu tenho que ser rejeitado muitas vezes e pessoas que foram rejeitadas ao longo da vida lidam melhor com rejeição? Não, não necessariamente. Porque vamos lá, uma coisa é tu ter repertório comportamental por ter sido exposto várias vezes a uma rejeição. Isso faz sentido. Normalmente isso faz com que você tenha repertório e lide melhor com um não numa próxima vez, ok? Só que só isso aqui não é suficiente para você lidar melhor com uma situação. Sabe por quê? Porque se a forma com que você percebe esse não for muito negativa, for muito ruim para você, os próximos nãos que você vai receber vão continuar sendo dolorosos para ti. Resumindo, não é só você se expor diversas vezes a um não, a uma rejeição que vai fazer com que tu lide melhor com isso. Você precisa sim se expor a uma determinada rejeição, mas também entender que essa rejeição ela não define a sua identidade, ela não define a pessoa que você é. Ela é uma opinião de uma pessoa específica e que tá tudo bem. Assim como tu tem uma opinião específica, uma outra pessoa também tem opiniões. E faz parte. Às vezes a gente realmente não vai ser suficiente para uma outra pessoa. Mas se eu precisar ser suficiente para uma outra pessoa, para que eu seja suficiente para mim, aqui a gente já tem que conversar de uma forma muito mais profunda. Dentro do ponto de vista, que é uma comunidade que eu tenho, a gente fala muito sobre padrões de pensamento lá, sobre crenças centrais, como questionar esses pensamentos. Inclusive, se você tiver alguma dúvida e quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre mudar pensamentos automáticos, enfim, como lidar com essas inseguranças que eu tenho, tem um link aqui embaixo que eu acho que você vai gostar bastante das aulas. São mais completas e afins. Mas tudo isso é uma matemática que você precisa prestar muita atenção ao entender como lidar com essa rejeição. Tem um estudo muito legal que ele nos mostra que a rejeição social, receber um não, uma dor emocional, está associado à dor física. Sabe por quê? Porque no nosso cérebro existe um lugar chamado córtex cingulado anterior. Ele é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por captar, por identificar a dor física. A dor que toca no meu corpo mesmo. Só que sabe qual que é o mais curioso? É que a mesma área que é responsável por captar dor física é a mesma área responsável por captar dor emocional, dor de rejeição, dor do não. Então dói, fisicamente dói. Ser rejeitado é algo que a gente sente no corpo. Então não é algo gostoso de se viver. Mas vamos lá, eu te garanto que se você conseguir lidar com a rejeição de uma forma melhor que tu tem lidado ultimamente, eu acredito que isso te leva para outros lugares, para outros patamares em relação à qualidade de vida. Porque vamos lá, num trabalho é possível que tu seja rejeitado em alguns momentos, mas se você acreditar que essa rejeição em si ela vai definir o que tu é como profissional, eu acho que talvez a sua qualidade de vida não vai ser muito boa, porque tu vai viver buscando agradar uma determinada pessoa e não viver buscando um desenvolvimento profissional, sabe? É como se você baseasse o seu norte do que é bom, do que é ser suficiente, do que é ser alguém bom para ti mesmo, numa opinião externa e não em você. Num outro aspecto, como um relacionamento amoroso, se eu recebi um não, é lógico que vai doer se eu amo a pessoa, mas associar isso a ser alguém suficiente para um relacionamento, eu nunca vou conseguir estar num relacionamento porque essa pessoa não quis estar comigo, essa, outra, sei lá, pacientes que chegam que já foram rejeitados 4, 5, 6 vezes, tiveram um relacionamento que não deram certo. E no final das contas o discurso continua sendo o mesmo. Não é porque eu fui rejeitado 4, 5 vezes que as outras pessoas em si que eu vou me relacionar, e aí, lógico, é importante tu saber com quem tu tem se relacionado, né? Porque as suas escolhas têm sido também dessa forma, mas não quer dizer que eu ter sido rejeitado diversas vezes, as próximas realmente vão ser uma rejeição. A gente não tem como comprovar isso. Isso a gente chama de distorção cognitiva. É como se eu pegasse todas as situações da minha vida e baseasse as próximas, prevesse as próximas, como se elas fossem iguais às que já aconteceram. Se sempre aconteceu assim,
sempre vai acontecer assim. E não é assim. Você consegue entender o quanto que a rejeição em si, ela paira na nossa vida de uma forma muito geral? Então deixa eu tentar resumir, porque esse papo já está muito bom, mas eu preciso que tu saia daqui entendendo algo muito específico, ok? Primeiro, para tu lidar melhor com uma rejeição, sim, tu precisa ser exposto a situações que existe a possibilidade do não. Isso é importante, ok? Mas além de você se expor a situações, é importante tu entender, tu parar para pensar sobre essas situações, refletir um pouco mais internamente, o que esse não significa para ti. É importante tu olhar para esse não como algo que não te define, entendendo coisas que você é bom, entendendo outras coisas em si que fazem sentido para ti, que te definem de uma forma mais positiva. Entende? É um combinado de uma maior exposição a situações, assim como uma percepção sobre esse não de uma forma diferente. Então vamos lá, voltando para tudo. Rejeição é algo que dói, é difícil. Uma rejeição seja familiar, uma rejeição de amigos, uma rejeição amorosa, rejeição de trabalho. É difícil, dói. E isso sim faz com que em vários momentos a gente perceba a vida de uma forma específica, como se essa rejeição nos definisse como pessoa. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que não, as rejeições que tu tem ao longo da vida e que tu vai continuar tendo não te definem, mas a forma com que tu lida com essa rejeição e tu continua tentando em alguns sentidos, eu acredito que é o que vai fazer com que a sua vida seja melhor ou pior, que tu seja mais feliz ou não, sabe? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a forma com que a gente lida com o não, com a rejeição em si, é um dos principais fatores que vão definir em si a nossa vida, como uma vida feliz ou não. Porque se a cada não a minha vida acabasse, a gente está ferrado. Tudo que a gente precisa, a grande maioria das coisas que a gente gostaria de construir na vida, elas dependem da gente se expor a situações que muito provavelmente a gente vai receber ou não. A grande maioria. Tu quer constituir uma família? É possível em si que tu tenha que conversar com pessoas e algumas vão dar errado. Ser bom na sua profissão, você vai ter que se expor a situações onde algo você vai errar. Você quer, sei lá, crescer na internet, você vai fazer vídeos que vão flopar e você vai receber não. Mas a forma com que você lida com esse não faz com que a sua vida em si seja uma vida melhor ou uma vida pior. O não, ele é importante para moldar caráter. Começa a desassociar, tirar essa distorção da sua cabeça, onde um não é igual à sua identidade. Você não é esse não, você não é essa rejeição. Te indico a iniciar uma terapia, procurar algum profissional adequado para te ajudar em si nesse padrão de pensamento, mas tenta começar com esses pequenos ajustes que a gente fez aqui, que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar significativamente se tu conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual que foi o principal ponto que te chamou a atenção, o que fez mais sentido para ti. Isso é importante para mim ao entender os resultados em si que a gente está tendo, se está fazendo sentido, se não está, se está sendo um vídeo que te agrega de alguma forma. E novamente, se você quiser aprender um pouco mais sobre um conteúdo um pouco mais profundo, tem um ponto de vista que o link está aqui embaixo. Acho que pode ser uma ótima oportunidade de você se conhecer ainda mais e ter resultados ainda melhores. Te vejo num próximo vídeo. Acho que a praia ajudou a deixar o clima um pouquinho melhor, porque o assunto é meio delicado, né? Mas vamos lá. Eu acho que é o início de uma caminhada muito grande que você pode ter aí ao lidar melhor com essa rejeição. Fechou? Um beijão. Tamo junto.